os invasores. Quem são os invasores? Olha, nós vamos entender essa profecia aliada a outra profecia de igual importância e que trará luz ao nosso entendimento sobre o que acontecerá e quando isso acontecerá. Nós entenderemos aqui, em poucas palavras, as 70 semanas do profeta Daniel. Mas o que isso tem a ver aqui? Nós estamos estudando o Ezequiel, uma invasão que vai acontecer, e por que trazer aqui no contexto a profecia de Daniel? Para abrir a nossa mente, para nós entendermos do que se trata e do que realmente o profeta Ezequiel está se tratando. E simplesmente tem a ver tudo aqui com este texto. Se nós não entendermos as 70 semanas de Daniel, fica difícil entendermos a profecia contra essas nações ao norte de Israel. Mais para frente eu vou mostrar uns mapas aqui e você vai entender a localização disso. Se você puder levar um mapa para sua aula, vai ser de grande valia para que os alunos possam entender de fato a localização desses povos e onde é o norte de Israel. Daniel estava orando a hora do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. Por isso Jesus morreu nesse horário para cumprir a lei. O anjo Gabriel veio e lhe fez saber o que estava determinado para o futuro de Jerusalém, do templo e do povo de Deus. Disse que 70 semanas estavam determinadas. Estas semanas aqui de Daniel, ela significa setes. Então seriam 70 vezes 7, que equivalem a 490 anos. Estas são as 70 semanas de Daniel. Então ele explicou que durante esses 490 anos, Deus cumpriria 6 propósitos em relação ao povo. 3 eram acerca do pecado e 3 destes propósitos relacionados à justiça de Deus. Esses 490 anos, eles foram divididos em 3 períodos: 49 anos, 434 anos e 7 anos. Lembrando que o ano profético é de 360 dias. Então foram 49 anos para a reconstrução do templo, que foram anos difíceis para o povo de Israel. Quando nós lemos Esdras, Neemias e Esther, nós entendemos o quão difícil foi para esse povo, reconstruir a cidade, o templo e os muros. Mesmo sendo um povo conquistado, eles recomeçaram em sua pátria. O decreto é que desencadeou estes 490 anos que está registrado em Neemias, que foi permitido o retorno dos exilados para Jerusalém e a reconstrução do templo e os muros. Somente a partir de um decreto eles poderiam migrar para Jerusalém. Então foram 4 decretos que houve quando eles foram liberados para a reconstrução. Não livres, mas liberados para a reconstrução do templo e povoar a cidade novamente. Então foram os decretos de Ciro, Dario e 2 decretos de Artaxerxes. Gabriel disse que haveria um período de 69 semanas, entre aspas, 7 semanas, mais 62 semanas, que perfazem um total de 69 semanas. Entre o decreto, então seriam 69 semanas entre o decreto e a chegada do Messias a Jerusalém. Então foram 69 vezes 7.
7 semanas, que perfazem um total de 483 anos. Este último decreto de Artaxerxes, ele foi em 445 a.C. Até a entrada de Jesus em Jerusalém, são 483 anos. Anos que foram divididos em 49 anos para a reconstrução do templo e 434 anos até a chegada do Messias. A morte de Jesus Cristo, ela tratou dos pecados de Israel e também dos pecados do mundo. E o que aconteceu depois da morte do Messias? O que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus? O que aconteceu depois disso? Israel não se converteu, não aceitou o Messias enviado. Mataram a Jesus, mataram aos seus discípulos. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito entrou, um general romano, entrou na cidade, invadiu a cidade, destruiu o templo, dispersando novamente aquele povo. E somente em 14 de maio de 1948, voltaram a ser uma nação independente e realmente livre. A profecia relata, essa que nós estamos estudando, que Roma era o povo do príncipe que iria vir. Então, Roma era a cidade do povo, do príncipe que iria vir. E este príncipe é o anticristo, o líder romano restaurado. Esse príncipe, ele faria um acordo com Israel de protegê-los das outras nações, e esse acordo durará 7 anos. Estes 7 anos finais, eles completam o período de 490 anos, que equivalem às 70 semanas de Daniel. Mas por que não foi revelado a Daniel o que aconteceria depois da morte do Messias? Porque Cristo, ele era um mistério oculto em Deus. E a igreja, ela era um mistério oculto em Cristo. O plano não poderia ser destruído. Ninguém conhecia esse plano de Deus. A igreja era um plano de Deus oculto. O período entre a morte de Cristo e a assinatura deste acordo de paz com a nação de Israel, nós conhecemos como a dispensação da graça, ou então a dispensação da igreja, ou a dispensação do Espírito Santo. É esse que nós estamos vivendo. O relógio parou de funcionar para Israel assim que a igreja foi estabelecida aqui na terra. E hoje é o tempo da igreja. Quando o relógio voltar a andar para Israel, chegou o fim do tempo da igreja. Será o arrebatamento tão esperado por nós. Então veja, o relógio está parado nas 69 semanas de Israel. E ainda faltam uma semana de 7 anos para cumprir as 70 semanas de Daniel. E é aqui, nesse tempo da grande tribulação, a semana de Daniel que falta, que acontecerá todas essas coisas que nós falaremos a seguir. Essa profecia que dada por Ezequiel, ela se cumprirá nesta última semana que falta para Israel. Então, decorridos os 3 anos e meio de falsa paz, Gog e seus aliados invadirão a Palestina e Deus os julgará. Será um tempo
em que Israel estará vivendo um período de paz, devido à aliança feita com o anticristo. Mas o anticristo ainda não terá se revelado neste período de paz. Ele prometerá proteção a Israel. Para ele prometer essa proteção, é claro que deveria, haverá alguns ataques de outras nações. Então, ele procurará a nação de Israel e vai falar: olha, eu vou ser seu aliado, vou te proteger, então você pode viver em paz aí no seu estado. Israel estará segura, pacificada.